Diversas readequações precisaram ser tomadas diante da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Mas você já parou para pensar quais foram necessárias ser tomadas por uma casa de repouso de idosos, eles que são o grupo de risco? Viemos até o Instituto Madre Gentília Clivati, aqui do município de Nova Prata, para entender um pouco mais sobre as ações que estão sendo desenvolvidas diante dessa pandemia. Então, o Instituto Madre Gentília, ele foi fundado em 2014. Mas teve início das atividades em agosto de 2017, há exatamente 3 anos atrás. Hoje é um sonho que se tornou realidade do senhor João Carlos Schmidt e da sua esposa, dona Sônia Schmidt. Nós estamos com 29 residentes hoje. A capacidade é para uns 34, 35, então quase atingimos a capacidade máxima, né? O objetivo do Instituto é prestar cuidados para os nossos residentes. Nós não somos uma clínica, nós somos uma casa de repouso. Então a gente oferece cuidados de higiene, alimentação, enfim, saúde e bem-estar dos nossos residentes. Nós somos uma empresa privada, porém nós estamos buscando o certificado de filantropia. Tudo que é arrecadado é feito, é investido aqui, nas obras, nas reformas e no bem-estar dos pacientes principalmente. Existe um conselho administrativo e tudo que a gente recebe aqui é investido aqui. Além disso, a gente ganha muita ajuda da comunidade. A comunidade sempre foi muito generosa conosco. Por isso que conseguimos chegar até aqui. Através de doações, a gente fez várias promoções, almoços, rifas, enfim, a comunidade sempre colaborou muito conosco. Então a gente gostaria também de agradecer aos familiares pela compreensão que a gente está passando nesse período difícil. Eles sempre foram muito compreensivos, parceiros, enfim, né? Todo mundo tem entendimento que é difícil, né? Ficar sem dar um abraço, um beijo no seu familiar. Mas a saúde é em primeiro lugar, né? Então, a gente tem essa porta de vidro, eles conseguem se enxergar, mas eles estão entendendo muito bem a parte que não pode se tocar ainda. Então, podem entrar em contato através do fone 2121 9924 ou pelo celular 99946 2279. Também temos uma página no Facebook, no Instagram, que é Instituto Madre Gentília Clivati. Então, diante da pandemia, a gente teve que fazer várias readequações, sempre norteados pela Secretaria da Saúde, né, tanto municipal quanto estadual. A gente teve bastante apoio deles, né, continua tendo. Tudo são através de normativas, né, de decretos, de notas técnicas, então tudo é baseado nessas normativas. Mesmo sendo uma instituição privada, a gente segue as orientações do governo, né, enfim, públicas, porque é eles que nos dão respaldo nessa questão. Então, a gente tem essa parceria bem boa firmada com tanto quanto o município quanto com o estado. Readequações foram feitas tanto estruturais quanto de organização da equipe, de jornada de trabalho, de uniformes. Então, assim, esse uniforme que eu estou vestindo, por exemplo, faz parte de uma das readequações, né? Nós utilizávamos o uniforme como jaleco ou camisetas. No momento que surgiu essa questão da pandemia, o Instituto teve que dispensar um valor para fornecimento não é que assim fosse totalmente obrigatório, mas foi uma opção da administração, né, a pedido da parte técnica, e eles acataram. Então foi confeccionado esses pijamas cirúrgicos, a aquisição de toucas, né, luvas a gente sempre usou, o álcool a gente sempre usou, mas tudo foi mais, né, mais álcool, mais toucas, mais luvas. E a questão do uniforme, que é trocado todo dia, lavado diariamente, calçados, um específico para uso aqui dentro, não é o mesmo que usa na rua. Praticamente essa questão de estrutura a gente fez como se fosse hospitalar, né? Não tem nada a ver com o âmbito hospitalar, como a Rosalva disse, a gente é uma instituição de cuidados,
mas a gente teve uma readequação que foi bem boa e está surtindo efeito. Na parte de estrutura, então, a gente aumentou a amplitude das salas, por exemplo, foi deixado mais aberto, mais distanciamento entre eles. É muito difícil para o idoso entender essa questão do distanciamento, inclusive os que têm algum problema, né, de depressão ou mental, é muito difícil a compreensão. Mas a gente sempre tenta explicar e deixar eles o mais afastado possível. Porém, o cuidado é o nosso em não transmitir para eles, né? A gente saindo, entrando para o trabalho. Mas fizemos várias conscientizações com a equipe toda, né? Da responsabilidade perante essa pandemia como profissionais de saúde. E a equipe está bem engajada nessa questão. Então, além das salas, foi readequado a questão do refeitório, de espaçamento, os horários para não ficarem tão aglomerados. Teve a questão das poltronas, que uma vez eram sofás até antigos, que foram doados, que foram muito importantes, mas após essa questão da pandemia, a gente conseguiu adquirir através de ajuda também, né? Poltronas de couro, que daí são mais fáceis de higienizar, passa o álcool, né? E consegue distanciar, são individuais, então eles não ficam juntos. Esse deck mesmo, de onde a gente está falando, veio muito a somar, porque facilita muito na questão da visita, né? Então as visitas são bastante realizadas por aqui. Deixa eu falar um pouquinho da questão das visitas, já me adiantando. Desde março, né, a gente está com restrição de visitas. Então é um período bem grande e bem dificultoso pro idoso e pro familiar. Né? Então esse deck aqui que facilitou, ele tem uma porta de vidro, então é muito, nada substitui um abraço, nada substitui o contato físico, né? Mas só o fato de tu ver o teu familiar mais de perto, né? De poder conversar por aí, ou nos dias bons eles vêm aqui fora e conversam ao ar livre, né? Com a questão do distanciamento, então facilitou muito essa questão da visita e da saudade, né? Que a gente tem visto muitos exemplos de tanto de escolas ou até de outros lares no estado e no país que têm feito essas possibilidades para além da parte de saúde também melhorar a parte psicológica deles, né, que fica muito abalado, de todos nós. E se não fosse esse lar aqui, esse acolhimento, não sei o que seria de nós, não tendo os filhos por perto, o marido longe, não tendo assim, medicação certa, na hora certa, a comida, lavagem de roupa e ajudar nos banhos, tudo o que a gente precisa, né, de higiene. E se não fosse um lar assim acolhedor, seria mais difícil, a gente gastaria o dobro tendo vários funcionários em casa. Então a gente não tem condições. Então tem que se levar como dá. E agradecer a Deus de ter nascido aqui no meio de todos os amigos.